Fera aqui, Rio, nosso professor. um passeio pela história, com Milton Teixeira. O piano mais aguardado da semana é esse. Professor Milton Teixeira. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, gatinha. Bom dia, amigos da Band. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez. E, professor, Deus salve a rainha. Eu fiquei sabendo que você tem boas histórias pra contar da rainha, né? Sim, na verdade, agora Deus salve de King Charles. King Charles III. Mas seja como for, eu tinha 10 anos quando a rainha visitou o Brasil. Foi de dia 1 ao dia 11 de novembro de 1968, um dos anos mais confusos da história do nosso país no século XX. E ela esteve aqui nos últimos dias. E aconteceram vários episódios interessantes que eu não sei por que ninguém comenta. Todo mundo comenta dela ir ao Maracanã, que é verdade. Ela foi lá, teve com Pelé, teve com Gerson, um encontro de dois monarcas, né? Teve com Pelé, teve com Gerson. Teve as passistas da Mangueira, que foram lá no Palácio da Cidade. Ela ficou hospedada no Palácio da Cidade, que hoje é a sede da Prefeitura do Rio. Uma coisa que Aqui em Botafogo, né? Aqui em Botafogo. Coisa que pouca gente sabe é que onde está a rainha é a sede da Commonwealth, é a sede do reino. Ou seja, por alguns dias, o Palácio da Cidade foi Palácio Real Britânico e sede da Commonwealth. Portanto, tem esse episódio interessante. Mostra a rainha de novo aí na live aí pros ouvintes Sim, olha ela poderem ver aqui. a miniatura da Eu trouxe a rainha. Bebel um aqui. saleiro? É um saleiro, eu trouxe a Bebel aqui comigo. Lily Eu gosto Beth. muito dela, ela era muito simpática. Eu a vi em 68. Agora, o que ninguém fala é que ela esteve no Dona Marta atrás, na comunidade Dona Marta, para inaugurar uma escola. Onde também esteve o Michael Jackson? Exato, ela foi a primeira monarca aí lá. Depois o Michael Jackson, o rei do pop, foi o segundo. Então, ninguém fala da visita dela, inclusive agora. Ela foi inaugurar essa escola, projeto do arquiteto Wilson Reis Neto, patrocinado pelo governo britânico e construído pelo governador do Rio de Janeiro, Negrão de Lima. Então, ela esteve lá na Laje. Bebel foi na Laje! Bebel foi na Laje. Inaugurou a escolinha. Só que a escola foi tão mal feita, mas tão mal feita, mas tão mal feita que meses depois ela teve que ser demolida. Outra coisa que quase ninguém fala, quando as passistas da Mangueira desfilaram em frente ao Palácio da Cidade, a Bebel fez um remeleixo com o ombro. Não sei se o Felipe do lado falou, contenha-se, Lisbeth, você não está em Windsor. Pois é, então não sei se houve isso, mas foi filmado o remeleixo que ela fez com o ombro. Ela Assim, que era tão discreta, né? tão discreta, pois é, aqui abaixo da linha do Equador, vale tudo, a Inglaterra está bem distante, pois é, chega de protocolo. Então, mas teve esses dois episódios assim interessantes. E eu me lembro dela passar de Rolls Royce na Voluntários da Pátria. Eu, um garoto de 10 anos, nunca tinha visto uma rainha e nunca mais vi uma. Então, aplaudi, não sei por que eu aplaudi, mas eu aplaudi a passagem dela. Gostei, adorei o Rolls Royce. Aliás, adoro o Rolls Royce. Ela passou também ali próximo à inauguração da ponte, né? Aquela cerimônia também. Sim, ela teve, veio né? basicamente para isso, para assinar o contrato, chefiado pela Enterprise Cameron Company, porque ela era representante da Commonwealth. E eram 9 empresas canadenses, né? Representadas pela Enterprise Cameron Company. Agora, uma coisa de engenharia que pouca gente sabe, meses antes da vinda dela, um famoso empresário, barão da mídia, dono de um complexo de jornais, queria oferecer um jantar à rainha no Cosme Velho. E a equipe vetou isso porque a Rua das Laranjeiras, já naquela época, era uma rua conturbada, era uma rua estreita, uma rua pequena, complicada de trânsito. Então foi solicitado por esse senhor, ao governador Negrão de Lima, que fizesse provisoriamente uma descida do túnel Rebouças para a Rua Cosme Velho e uma subida, evidentemente, da Rua Cosme Velho para o Rebouças. Isso seria a título precário e seria desmanchado depois do jantar. Houve o jantar, ela usou esse artifício, mas as sobras ficaram lá e até hoje o Cosme Velho é um bairro de passagem por causa de um jantar da rainha. Olha só, isso também ninguém fala, ninguém conta. São episódios assim que ocorreram nos poucos ali dias. entre as galerias do Rebouças, né?
né? Exatamente, entre a parte 1 e a parte 2 do Rebouça, que exatamente fica o Código Velho. Aquela ali foi feito a título precário, que o precário está ali até hoje, a título precário, por causa de um jantar oferecido à rainha numa casa que hoje é um museu. Então está lá. Então teve esses 3 episódios. Mas olha, isso não foi nada. Pior foi a saia justa em Brasília, que teve um maluco que invadiu o elevador dela no hotel. Ninguém fala isso também. E se intitulou Dono do Brasil. Meu Deus. É muito doido no mundo, né, professor? Agora, professor, era um empresário. O brasileiro ele se identifica muito com a ideia de monarquia, né? Isso por causa da nossa história. Tanto é que as nossas festas populares, a gente tem o Rei Momo, a gente tem a princesa, Imperador do Divino. O Imperador. A gente tem várias referências aí à monarquia por causa do nosso passado, né? Sim, Dom Pedro II foi um personagem extremamente popular. Foi, na sua época, considerado um dos grandes homens do mundo. Não foi só do Brasil, não. Era um homem que tinha ideias, assim, notáveis de progresso. Infelizmente, não pôde realizá-las por diversos motivos. Mas ele era um homem afinado com o progresso. Ele trouxe para cá o telefone, a fotografia. Ele era muito popular. Ele recebia pessoas pobres no palácio, coisa que você provavelmente não vai ver no Alvorada e nem no Planalto. Ele recebia negros, que na época eram escravos. Ele chegou a dar abrigo em Petrópolis a negros fugidos, às vésperas da abolição. Então, era um homem assim, muito afinado com o povo, era o nosso ideal, era um homem que sabia tudo, falava 21 idiomas, se bem que só dominasse mesmo 19. Que só diferença, isso? né? Só isso, né? Ele leu mais de 100 mil livros, deixou um acervo de livros que é um dos orgulhos da Biblioteca Nacional. Então ele criou e ficou quase 50 anos no poder, né? Sem aumentar o próprio salário, olha que interessante. Sem aumentar e o pouco que ganhava distribuía em caridade. Então, tá aí, igualzinho aos nossos líderes hoje, né? Então você vê que era um bom exemplo. E o Brasil era parlamentarista, né? O imperador, na verdade, não mandava. Ele ficava ali atrás, quem mandava era o presidente do Conselho de Ministros e o parlamento. Então, foi o único caso, assim, não foi só o fato de ser império, era também parlamentarista. Desde 1834, quando fez a reforma constitucional, o Brasil era parlamentarista. Agora a gente está numa semana histórica, né? Além da morte da rainha, o bicentenário da independência, Exatamente. O centenário das transmissões no Brasil do rádio. Sim. Nada melhor do que o senhor também, no fechamento da coluna de hoje, falar um pouquinho sobre essas datas significativas. Quanto ao rádio, foi uma iniciativa de Roquete Pinto, Edgar Roquete Pinto, para a exposição de 22. O presidente Epitácio Pessoa falou no rádio, ainda fez o discurso de inauguração, mas o próprio Roquete Pinto, depois de um depoimento ao Museu da Imagem e do Som, ele disse: ninguém prestou atenção em nada, porque não dava para ouvir absolutamente nada. Era uma barulheira danada, barulheira da rua, os equipamentos ainda eram muito precários, mas essa foi a primeira tentativa de uma transmissão. Em 1925, ele fundaria a primeira rádio brasileira, que ele doaria ao governo do estado, que ainda existe, essa rádio. Inclusive agora com estúdios no Palácio Guanabara. Também. Pois é, então você vê que lançou as bases, ele foi o pioneiro do radialismo no Brasil, não se pode negar. Agora, ele mesmo dizia que essa experiência de 22 foi praticamente um fracasso, porque ninguém conhecia acústica, ninguém conhecia nada, né, dos modernos sistemas. Os alto-falantes eram ao ar livre e aquilo acabou se misturando com o barulho da exposição de 22. Agora não se fez praticamente nada, só fez o óbvio, inaugurar o Museu Paulista e algumas outras coisas mais. A fachada lá no Museu Nacional. No Museu Nacional. Né? Mas se você pensar que nós temos os meios de comunicação modernos aqui no Brasil, com televisão, rádio, etc., muito mais gente participou hoje do bicentenário do que em 1922. Aliás, eu acredito até que mais do que em 1972 também. E tem uma coisa, as duas manifestações foram feitas para a elite. Tanto a de 22, você não constrói palácio para o povo, né? Não constrói para a elite. E como a de 72, no apogeu da ditadura militar. E hoje, nesse bicentenário, realmente as manifestações, se existiram, foram espontâneas, foram por parte da população. O Estado até que se intrometeu pouco, de modo que você tem hoje em dia uma participação muito maior do que nesses dois eventos, tanto em 1922 como em 1972, esse último eu presenciei
Apesar de que nesse ano teve essa mudança do desfile que sempre era na Presidente Vargas, a polêmica da transferência para Copacabana, o uso político do Presidente da República, então isso aí a gente já abordou bastante. Mas sempre bastante. houve uso político, né? Aliás, houve muito mais uso político no passado do que atualmente. Em 68 o Brasil quase pega fogo por causa do desfile. O Márcio Moreira Alves pede que o povo não avale o desfile. Então é complicado, né? Porque quem fosse ao desfile apoiaria a ditadura, e durante décadas o brasileiro deixou de ir ao governo e deixou de ir aos desfiles com medo de aparecer como apoiador da ditadura militar. Professor, para a gente encerrar rapidamente passeios. Nossa, temos vários, não sei como é que eu vou resumir. Bom, vai ter olha, novidade nova. Tcharam, meu Brasil brasileiro. Vai ter um domingo agora, dia 11, e não é por causa das Torres Gêmeas, não. No domingo, dia 11, às 9 horas da manhã, no Mosteiro de São Bento, lá em cima, lá na igreja. Esse passeio é um passeio que é promovido, que é uma coisa que eu fazia antes da pandemia, é um passeio colaborativo. As pessoas vão lá e no final dão o que quiser a nível de gorjeta, de alguma coisa. Esse passeio vai terminar meio-dia, vai ser Mosteiro de São Bento, Praça Mauá, Boulevard Olímpico, Praça 15. Dia 16 vai ter o nosso passeio da Band, esse sim, gratuitíssimo, pela Câmara de Vereadores, Palácio Pedro Ernesto, às 13 horas, na escadaria do Palácio. Parece que vai haver inscrição. Não sei ainda. Calmem, ouvinte, fiquem calmos. Vai ainda ser não pelo abrimos site da Band. inscrição. Vai dar não tempo, a abrimos. gente vai divulgar, né? Sábado, dia 17, vai ter um passeio pela Abrigo do Marinheiro, na Baía de Guanabara. Tem 90 vagas para o público. Esse também é gratuito, mas vai precisar de inscrição pelo site do Abrigo do Marinheiro. Depois eu vou dar as referências. E domingo, pela Ama Laranjeiras Cosme Velho, eu vou fazer o passeio que vai do Largo do Boticário, o Largo do Boticário reformado, até a Igreja do Cristo Redentor na Rua das Laranjeiras. Portanto, vão ser... Agora, ou eu emagreço, Não, ou agora eu fico... eu já tô cansado só de ouvir tanto lugar e tanto passeio, mas é porque o senhor tem muita disposição. Fora os outros passeios que eu vou fazer particularmente. Amanhã já vou fazer um passeio particular. Então você já viu. Eu vou ficar magro. Não, agora eu vou ficar fininho. Acabou o nosso tempo, professor. Estouramos, professor. Um beijo pra você.